Professor, na época do ataque de 7 de outubro de 23, eu conversei bastante com um colega jornalista israelense que está vivendo há muitos anos no Brasil, e a primeira impressão dele quando tudo aconteceu, além de ser pessoalmente atingido pelo ataque por ser israelense, por poder ser alguém da família dele naqueles ataques, enfim, ele manifestou uma preocupação que foi a seguinte: eu acho que esse ataque pode acabar com a esquerda e o centro em Israel e levar mais gente para a extrema-direita, porque medo a gente sabe que é uma coisa que leva muito as pessoas para os extremos políticos, né? Então, depois de um ataque nessa natureza e com o histórico que tem o povo judeu, ele temeu que a esquerda e o centro acabassem em Israel. E ele mesmo fez um pouco esse movimento, né? Ele se considerava uma pessoa de esquerda e até ele olhou, pelo menos no início dos ataques, a Palestina como uma coisa que precisava ser feita. Só que depois o que a gente viu foi uma escalada que eu nunca tinha visto nada parecido, assim, dos ataques de Israel à Palestina. Você estava falando agora há pouco, né, que o Netanyahu tem uma visão de que o povo palestino não pensa ou é inferior. Então, o que a gente viu mesmo foi um genocídio. Passado o 7 de outubro, como é que a população israelense estava encarando essa política do Benjamin Netanyahu, esses ataques à Palestina? Havia uma oposição a isso dentro do país? Como é que isso se organizou depois dos ataques de 7 de outubro? Também uma pergunta complexa. Eu tive a sensação inversamente inversa do seu colega. Porque, em última instância, o que aconteceu no 7 de outubro foi um ataque bárbaro, de um grupo bárbaro, contra a população hegemonicamente civil em Israel, né? Quem foi atacado foram os kibbutzim, inclusive os de esquerda, né? Porque aquela região é formada por kibbutzim de esquerda. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que havia o colapso de um projeto colonial israelense que estabelecia a ideia de que, se não poderia haver um Estado palestino, as relações que deviam ser construídas eram com um grupo fundamentalista que também não queria construir o Estado palestino, né? E esse grupo fundamentalista, que dançava uma valsa da morte com o Netanyahu, acabou pisando no pé e produziu a barbárie que produziu, né? Então, assim, numa análise fria, né, sem a coisa do medo, da raiva, olhando para o que estava acontecendo, o projeto do Netanyahu deu errado, explodiu na cara dele. E essa valsa era clara para a população naquela época? É isso que eu estou dizendo. Em algum momento passou a ser clara, né? Em algum momento passou a ser clara. Mas eu achei que o 7 de outubro produziria muita clareza nessa história, né? E não produziu. Não produziu. Eu tenho a famosa, eu vim aqui no dia que isso aconteceu, a famosa expulsão que eu tive da PUC com ativistas sionistas de direita, porque o que eu quis dizer era basicamente isso, né? Aquele momento era um momento para fortalecer a perspectiva de que o diálogo vai construir e a submissão de um grupo ao outro não constrói nada. Agora, eu falei sobre Netanyahu, na sua perspectiva de ser o cara que vai disputar espaço na direita como o grande nome da direita israelense. Netanyahu também é o arquiteto de um elemento muito importante. É claro que ele não fez isso sozinho, e é claro que ele não foi só ele o arquiteto dessa história, mas o uso político do Holocausto na memória coletiva israelense deve muito a Netanyahu, né? Netanyahu utiliza o uso político do Holocausto para poder justificar práticas políticas muito anteriores ao 7 de outubro, né? Inclusive, quando ele produz negacionismo histórico, filho de um historiador, ele produz negacionismo histórico, dizendo que quem inventou a ideia de Holocausto foi Sheikh Amin al-Hussein, ele fala sobre isso. Não foi Hitler. Fala sobre isso no encontro com a diáspora, inclusive. Quem inventou o Holocausto, quem deu a ideia das câmaras de gás, foi um sheik palestino. É uma loucura, negacionismo mesmo. Que é o tio do Arafat, né? Tio não direto, mas né? O famoso Al-Mufti de Jerusalém. Que é produzir negacionismo, que tem a ver com extrema-direita. Negacionismo tem a ver com extrema-direita. Mas vamos dar 2 passos atrás aqui. Tem um ponto, e aí eu sei que nesse ponto você concorda comigo. A intenção do Hamas no 7 de outubro não foi apenas
matar tanta gente, entrar em Israel e matar tanta gente quanto possível. O Hamas teve uma intenção em cima disso, que era evocar dentro da alma de tudo quanto é judeu o sentimento do Holocausto. A maneira como o Hamas matou no 7 de outubro, a coisa de você fazer os pais esconderem as crianças, a maneira como se carbonizou corpos para gerar aquelas imagens de corpos carbonizados evocando os campos. O Hamas quis provocar um sentimento de um medo profundo que remete à Europa do Holocausto, que remete e quis deixar imagens, após o ataque, quis deixar imagens de corpos que evocassem aquelas imagens em preto e branco que todos nós conhecemos, que são as imagens dos prisioneiros nos campos de concentração e dos mortos nos campos de concentração, nas valas comuns e tudo mais. O Hamas foi lá atiçar a memória do Holocausto e produzir essa bomba emocional, né? Porque quando você entra quando você atiça um medo tão profundo de todo um povo, cara, você está ativando ali uma força que você não sabe para onde que aquela força vai. Eu não estou falando isso para justificar a morte de... o número que se usa mais habitualmente é 45 mil pessoas em Gaza. Eu não sei se esse número está correto ou não, talvez esteja. Não estou usando isso para justificar quaisquer crimes que tenham sido cometidos pelas forças de defesa de Israel. Mas o Hamas ali foi atiçar, foi fazer explodir uma bomba. Ele queria algo grande. Então vamos lá. É muito boa essa conversa, porque é uma conversa que ainda não foi feita em português, né? Acho que é um debate importante ser feito. Eu não acho que o Hamas acionou a memória do Holocausto. Eu tenho certeza disso, né? O Eldad, que é o grande especialista em estudos do Hamas, que é um jornalista, né, historiador, ele leu aqueles documentos que o Hamas produziu e que o Bibi Netanyahu desmobilizou a estrutura que produziu, e leu isso aí, tá? Então, assim, não tem questão. É isso. E por que é isso? Por vários motivos. Primeiro, porque há uma valsa coletiva entre o Hamas e o Bibi Netanyahu mesmo, inclusive nesse lugar, né? Sinwar não ficou 10 anos na cadeia de Israel sem aprender o que significava a memória do Holocausto para o povo judeu, tá bom? Os usos políticos que Netanyahu e a direita, principalmente israelense, fazem do Holocausto são usos políticos cotidianos em Israel, né? Inclusive não contra os inimigos, inclusive contra adversários políticos internos, né? Comparam adversários políticos internos com nazistas, etc. E tal. É uma salada mista de banalização do nazismo mesmo, né? E é claro que isso foi feito para produzir medo e recuo, porque a perspectiva do Hamas é genocidária no 7 de outubro. Isso é memória. Isso é memória. A memória, ela entra nas estruturas de produção de consciência de um jeito que ela não é mediada por racionalidade, é memória. O que não é só memória? O que é a compreensão de estrutura irracional, né? A partir de uma noção de racionalidade, porque é isso, a diferença entre as práticas não racionais e as práticas racionais tem a ver com extrema-direita e liberais, tem a ver com esquerda e extrema-esquerda genocidária. A ideia de racionalidade é fundamental. Racionalmente, a gente não está falando da Europa dos anos 30. Claro. Né? Racionalmente, a gente não está falando do avanço de um exército hiper treinado, né, na Operação Barbarossa, que assassina mulheres e crianças que estão vivendo, né, nas periferias da Lituânia. A gente não está falando disso. A gente está falando de um Estado, de um grupo terrorista, e a gente está falando da invasão desse grupo terrorista nas barbas do Estado e a produção de violência contra esse Estado para além da proteção do exército que existe. A gente não está falando de Holocausto. Né? A gente está falando de uma falha impressionante nas estruturas do Estado. E a gente está falando sobre uma derrota histórica do sionismo político que não conseguiu proteger no seu Estado, com as suas estruturas, os seus cidadãos.
não é o Holocausto. Passa a ser utilizada a memória do Holocausto, que é uma pergunta também se a gente não tem que começar a utilizar outro termo, porque o Holocausto ele é tão sacralizado na sua memória que a gente perde um pouco a percepção de que o Holocausto é genocídio. Né? A gente sabe como as pessoas reagem quando a gente fala sobre genocídio, porque elas vinculam com o Holocausto, como se o Holocausto fosse o único genocídio possível. Não é. O uso político que se faz da memória do Holocausto, no 7 de outubro, ele é maior, mas ele é da mesma natureza do uso político que se faz da memória do Holocausto antes do 7 de outubro, pelo governo Netanyahu. Né? Quando o representante de Israel na ONU vai para Israel na ONU com a estrela de Davi amarela no peito, quando Netanyahu diz que o Hamas são os nazistas, ele está produzindo o uso político negacionista da história, porque não é. Eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é justificável. Não tem nada de justificável no assassinato de meus parentes no sul de Gaza. Assim, eu tenho vínculo pessoal muito forte com o que aconteceu. Eu só estou dizendo que não é o Holocausto. É outra coisa. E tem a ver com incompetência do Estado, tem a ver com vínculos com terroristas até esse ponto, né? Agora, sobre a sua pergunta. Eu queria já incluir mais uma, assim, porque a extrema-direita, ela sempre precisa de um inimigo, né? E essa memória ativada do Holocausto pelo Hamas, ela deu tudo o que ele precisava, né? Então, essa valsa, depois do ataque, apesar de ter sido uma falha do governo Netanyahu e disso ter sido visto, também deu para ele esse capital de olha só o inimigo que a gente tem. Então, também corrobora com isso a população falar, não, realmente a gente tem que exterminar os palestinos porque eles são o nosso inimigo, eles vão nos atacar. Que é um medo da população de Israel que eu de verdade entendo, assim... Porque para quem vive no Brasil e não tem ligação emocional com nenhum dos dois lados, né? Não tem parentes na Palestina ou em Israel, às vezes é difícil de você entender o medo que essas pessoas estão sentindo, né? E como esses atores políticos jogam com esse medo de todos os lados. Eu digo que o que acontece no 7 de outubro foi o domínio do império da memória sobre o império da política. A memória produziu política. E essa memória que produziu política é a memória do genocídio. E essa memória do genocídio é a memória do Holocausto. Né? E aí você começa a ter um envolvimento absolutamente emocional do que está acontecendo e a justificativa nesse lugar do pós-7 de outubro de que é preciso destruir esses novos nazistas. Isso é uso político do Holocausto no sentido mais perfeito. Né? E aí tem um problema. Né? A primeira fase é a fase da derrubada do Hamas. E aí veja quais são os 3 objetivos da guerra. Destruição do Hamas, você sabe que é impossível, você não vai destruir uma ideia. Né? A volta dos habitantes ao sul de Gaza, não é? E o terceiro, manutenção de Gaza sob uma estrutura e tal, que parece que é recolonização de Gaza. Né? São 3 estruturas, são 3 objetivos que são inalcançáveis. E quando você não tem objetivo inalcançável, a guerra não termina. A guerra não termina. Netanyahu não quer que a guerra termine. Inclusive, hoje, você viu o que estava acontecendo, Netanyahu está se negando a fazer a reunião, porque a guerra terminar pode significar o final do governo de Netanyahu. A primeira fase é a fase do ódio. A segunda fase, e aí tudo é justificável, né? O império da memória. A segunda fase é uma fase burocratizada da guerra. A guerra continua, a gente não sabe o que está acontecendo, tem que acontecer, né? Porque senão... E a terceira fase é a fase da consciência sobre o que está acontecendo. É importante entender o seguinte: não se vê em Israel o que se vê aqui. Assim, a televisão, a destruição de Gaza, o tamanho dela, o tamanho das mortes, não é algo que se vê na televisão israelense. Né? Agora, ultimamente começa a ser. Eu costumo dizer que práticas genocidárias têm 3 fases. A primeira fase é a fase de denúncia dos perpetradores. Pode ser uma denúncia positiva ou negativa. Né? O cara estoura uma casa palestina com criança dentro e diz assim, tem que estourar mesmo e tal, e põe na rede social. Na década de 30, de 40, nos anos 90, no genocídio de Ruanda, eram por cartas. Né? Ou
ele denuncia, dizendo, olha, eu estou fazendo uma coisa que não faz sentido. Essas duas coisas já aconteceram. A segunda fase é a fase dos trabalhadores humanitários que lá estão. De vez em quando um sai e fala, olha, o que está acontecendo não justifica. Você destruir uma universidade no centro da cidade de Gaza não faz sentido algum. Você destruir hospitais e prender o cirurgião-chefe não faz sentido algum. Né? E a terceira fase é a fase do testemunho das pessoas que sofreram. A gente ainda não chegou nessa terceira fase. A gente ainda não tem testemunho direto das pessoas que sofreram. Mas eu já quero dizer que em Israel você já tem cada vez mais, a sociedade judaico-israelense, cada vez mais, uma percepção de que o que aconteceu em Gaza não se compara com nada que aconteceu naquela região entre israelenses e palestinos desde sempre. E a palavra genocídio já é uma palavra em hebraico, Retzach Am, assassinato de um povo. Já é uma palavra cada vez mais utilizada na sociedade israelense. Ainda não é hegemônica, mas cada vez mais utilizada na sociedade israelense. Então, eu acho que a ficha começa a cair, sim.